Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre tecidos. Nas aulas passadas nós falamos sobre tecido epitelial, tecido conjuntivo. Hoje a gente vai falar sobre tecido muscular, ok? Então, os tecidos musculares, eles são de origem mesodérmica e eles estão relacionados com a locomoção e outros movimentos do corpo, como a contração dos órgãos, do tubo digestório, do coração e das artérias, ok? As células dos tecidos musculares, elas são alongadas e recebem o nome de fibras musculares, ou miócitos. No seu citoplasma, elas são ricas em dois tipos de filamento proteico, a actina e os de miosina, que vão ser responsáveis pela capacidade de contração e distensão do músculo. Quando o músculo ele é estimulado a se contrair, os filamentos de actina eles vão se deslizar sobre os filamentos de miosina e a célula diminui de tamanho, caracterizando a contração, tá? Então aqui a gente vai ter os tipos de tecido muscular. Então, eu tenho aqui em cima o músculo esquelético, tá? Esse músculo, ele vai ter como característica contração rápida, forte, descontinuada e voluntária. Então, nos músculos esqueléticos, a gente tem controle sobre essa contração muscular. Ela acontece de acordo com a nossa vontade, tá? O tecido muscular cardíaco, ele também é um tecido estriado. Aqui eu não falei que esse músculo esquelético ele é estriado. Ele recebe esse nome por causa dessas marcas aqui que parecem estrias, ok? O músculo estriado cardíaco, ele também vai ter uma contração forte. Essa contração, ela vai ser rápida, contínua e involuntária. A diferença desses dois está aqui, ó. Esse aqui é descontínua. Esse músculo ele não se contrai o tempo todo e ele é de contração voluntária. Depende da nossa vontade. Esse músculo aqui, ele se diferencia desse porque ela é contínua. Desde o momento que o seu coração começou a bater nas primeiras semanas de vida, até o final da sua vida, não vai parar. Então, o seu coração, ele bate continuamente. Ele tem uma contração contínua que vai ser até o seu último dia de vida. E involuntária, porque você não tem controle sobre ela. Então, ela acontece independente da sua vontade, ok? E o músculo liso, ele vai ser de contração fraca, lenta e involuntária. Onde eu encontro esse músculo liso? Esse músculo liso, ele está presente em órgãos. Por exemplo, o útero. O útero, ele é formado por músculo liso. Ele vai ter contrações fracas, lentas e involuntárias. Exemplo, as cólicas menstruais. As cólicas menstruais é uma contração desse músculo liso. A pessoa não tem controle sobre essa contração. E essa contração, no caso, ela vai ser dolorosa. Os intestinos grosso e delgado também são formados por músculos lisos. Eles vão ter uma contração involuntária. Ninguém consegue controlar os seus movimentos intestinais. A gente consegue controlar a abertura do esfíncter, que é um músculo que ele vai possibilitar a abertura do ânus. Mas ninguém consegue controlar os movimentos intestinais, a contração dos intestinos. Ela é involuntária. Contração, o estômago é um músculo liso. O esôfago, as veias e artérias. Então, todos esses são músculos lisos que vão ter uma contração involuntária, independente da nossa vontade, ok? O
tecido muscular estriado constitui a maior parte da musculatura do corpo dos vertebrados, formando o que a gente chama de popularmente como carne. Então, quando você vai a um açougue e pede carne, você está comprando músculo, independente do corte. A diferença é que esses músculos, dependendo do uso, eles vão ser mais macios, que foram menos usados, e mais duros, aqueles que foram mais utilizados. Essa musculatura ela vai recobrir totalmente o esqueleto e está presa aos ossos, daí se chama esquelética. Esse tipo de tecido apresenta contração voluntária, que depende da vontade do indivíduo. Ele é formado por longas fibras, e essas fibras elas têm muito núcleo, e por isso elas são chamadas de multinucleadas. Essas fibras elas podem ter vários centímetros de comprimento, mas elas são muito fininhas, elas têm 50 milímetros de espessura, tá? Aqui é um exemplo de uma fibra muscular. Ela vai apresentar citoplasma, fibras contráteis, microfibrilas. Então, são proteínas que vão ser especializadas na contração muscular. O tecido muscular cardíaco, ele apresenta 1 ou 2 núcleos centrais, ocorre apenas no coração, então é o único órgão que tem esse tipo de músculo, e é um músculo de contração involuntária, e ele tem uma contração vigorosa, então uma contração forte e rítmica. Ela acontece num espaçamento de tempo, como num ritmo de uma música. Essas células são menores e ramificadas, elas estão unidas, né, entre si, de forma coesa. E se uma célula recebe um estímulo suficientemente forte, ele é transmitido a todas as outras células do coração, e é a forma como esse coração ele se contrai. Essa transmissão de estímulo ela é feita por canais de passagens de água, tá? Elas são capazes de autoestimulação, elas não dependem de um sistema nervoso para iniciar uma contração, tá? Existem muitas terminações nervosas no coração, mas o sistema nervoso ele atua somente regulando o ritmo cardíaco, o tempo de contração do coração, dependendo da necessidade do organismo. Por exemplo, se você está dormindo, o coração ele vai bater num ritmo mais lento. Se você está correndo, jogando futebol, esse coração ele vai bater num ritmo mais acelerado, depende da atividade do organismo. Então, aqui tem um corte do músculo cardíaco. Ele vai ser revestido pelo pericárdio, que é uma membrana, né, de tecido, o miocárdio, que é o músculo propriamente dito, e o endocárdio, que é a camada de revestimento interna do coração. O tecido muscular liso, elas não apresentam estriação transversal, que é uma característica das células musculares esqueléticas e cardíacas. A razão disso é que os filamentos de actina e miosina não se encontram alinhados ao longo do comprimento da célula. A gente acredita que eles estejam arranjados em espiral dentro da fibra muscular lisa. Então, aqui eu tenho um exemplo de tecido muscular liso. Dá para notar que o arranjo das células ele é diferente. Então, ele tem um aspecto mais liso, tá? Mais uniforme entre as células. Os miócitos, eles vão se apresentar uninucleados e fusiformes, isto é, alongados e com a extremidade afilada. As células de contração involuntária e lenta. Você pode decidir quando lavar as mãos, mas não controla conscientemente os movimentos do seu estômago ou do seu coração. Então, são músculos de contração involuntária. Onde que eu vou encontrar tecido muscular liso? Nas artérias, sendo responsável por sua contração,
no esôfago, no estômago e nos intestinos, sendo responsáveis pelo peristaltismo ou peristalse nesse órgão. Então, peristaltismo é o movimento de contração desses órgãos do intestino, tá? Do aparelho digestório. Os movimentos peristálticos são contrações em ondas que deslocam o material alimentar dentro desses órgãos no sistema digestório. Ok, pessoal? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida quanto a esses tipos de tecido, ok? Então, a gente tem aqui tecido muscular, relembrando, esse tecido ele é de origem mesodérmica. Eu vou ter, esse tecido ele vai ser classificado em 3 tipos. Então, muscular esquelético, que vai formar os músculos do esqueleto, que estão afixados no esqueleto. Característica, que eles vão ter contração forte, rápida, descontínua, ou seja, não acontece o tempo todo, e voluntária. O músculo cardíaco, ele vai ter uma contração forte, rápida, contínua, acontece o tempo todo e involuntária, não depende da sua vontade. Músculo liso vai ser de contração fraca, lenta e involuntária. Músculo esquelético, onde eu encontro? Em todos os músculos que recobrem o esqueleto, tá? Aqueles que são mais utilizados, eles vão ter mais fibras, eles vão ser mais desenvolvidos e eles vão ser mais rígidos. Músculo cardíaco, onde eu encontro? Somente no coração. Não tem outro lugar do organismo que a gente vai ter esse músculo cardíaco. Músculo liso, então ele vai ter uma contração fraca, lenta, involuntária. O que significa involuntária? Que não depende da nossa vontade. Onde eu vou encontrar esse músculo liso? Veias, artérias, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, útero, bexiga. Então, é um tipo de tecido que ele está envolvido na formação de órgãos, ok? Ele tem uma aparência lisa e ele é de contração involuntária, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode falar. Então, na próxima aula a gente continua. A gente vai falar sobre tecido nervoso para dar continuidade aí e encerrar esse tema, ok? Então, nós nos vemos na próxima semana. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem procurar nos fóruns da plataforma ou entrar em contato comigo, ok? Bons estudos para vocês e até semana que vem.